Hoje eu vou trazer para vocês um produto que eu acredito que muita gente vai achar até um pouco esquisito. Mas ele tem muitas funções. Ele é um rádio, um relógio e uma luminária. E outras funções. Tudo isso aí embutido em um só produto. Parece até um canivete suíço. Além do mais, algumas dessas funções vão poder ser controladas por voz, tanto na Alexa quanto no Google Assistente. Fala galera, aqui é o Patrick e eu falo aqui sobre casas inteligentes. Hoje eu vou trazer para vocês uma luminária que também é um rádio relógio. E além disso ela vai ter várias outras funções que eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Esse aqui é mais um produto da Tuya, então vai poder ser utilizado no aplicativo da Tuya ou no aplicativo Smart Life. Quem me enviou essa luminária foi a Zema Smart. Eu vou deixar o link para compra na descrição desse vídeo. E lembrando que também na descrição eu tenho uma planilha detalhada com vários produtos separados por categorias e alguns eu deixo marcado como indicação minha, caso vocês tenham interesse em fazer a compra. Então dá uma olhada nessa planilha que tem muita coisa. Então às vezes para quem está começando ou até mesmo para quem já tem algum conhecimento, vale a pena dar uma olhada lá. Inclusive também estão separados por tipo Wi-Fi e por tipo Zigbee, Z-Wave e outros. Mas falando aqui dessa luminária, ela utiliza o Wi-Fi 2.4 GHz para poder fazer a conexão ali no aplicativo da Tuya. Aqui nessa caixa você já consegue ver o nome do produto, Smart Wake Up Light. Como eu falei, dá para fazer o controle por voz na Alexa e no Google Assistente. Eu vou demonstrar tudo aí mais para frente. E também através do aplicativo. Então aqui a gente consegue ver qual o tamanho, tá? Ela tem 165 milímetros de altura e 165 de largura, além de 65 milímetros de espessura. Eu já estou com a luminária aqui, vou deixar ela aqui de lado. Então aqui na caixa acompanha 4 pezinhos, sendo 2 reservas e 2 que a gente encaixa aqui na parte de trás da luminária. Além do mais, vem com um manual de instruções. Inclusive, esse manual ele é bem completo, tá? Ele tem todas as explicações, que vocês vão ver aí o tanto de botões que ela tem e uma quantidade enorme de funções. Então, o manual é bem interessante nesse aspecto. Infelizmente, ele é todo em inglês. Falando aqui da luminária. Vocês viram aí que ela é arredondada, né? 165 milímetros de diâmetro. Então, aqui na parte de baixo, você consegue ver que tem um LED e tem vários outros símbolos no painel, que seriam para várias outras funções que ela tem. Essa parte inteira aqui é a da iluminação, são 7 cores, tá bom? Além do mais, na parte traseira tem os 2 pezinhos, que como eu falei, tem 2 reservas e eles são só encaixados aqui. E aqui atrás ela tem uma bateria reserva, e isso é bom porque se acabar a energia, você não vai ficar ali sem o seu alarme e não corre o risco de perder a hora. Ela tem a entrada micro USB, que seria para a entrada de energia 5 volts, ela acompanha só o cabo USB, não acompanha a fonte, mas qualquer fonte de celular aí de 5 volts vai servir para poder alimentar ela. Aqui tem um botão de reset, esse fio aqui é para antena FM, porque ela é um rádio FM, e uma saída USB de 2 amperes, caso você queira fazer um carregamento do seu telefone. Aqui em cima tem 2 alto-falantes que seria para a gente ouvir a rádio ou até mesmo ouvir sons, que ela pode tocar alguns sons para você dormir, que eu vou mostrar também, tá? Então aqui em cima, vocês podem ver que ela tem muitos botões, então ela tem muitas funções. Eu vou começar explicando cada uma delas aqui. Eu vou ligar ela aqui na energia e aí eu vou mostrar já um detalhe interessante. Como ela funciona via Wi-Fi e você pode selecionar nas opções que ela faça o sincronismo das horas via internet, não tem perigo se por um acaso acabar a energia e quando ela voltar ela perder a hora, porque ela vai fazer o sincronismo pela internet. Mas caso você desabilite essa opção, também não vai ter perigo de perder as horas, porque ela vai estar utilizando a bateria backup. Então eu vou fazer a ligação dela. E como ela já está configurada no meu Wi-Fi, vocês vão ver que a hora vai ser atualizada assim que fizer a ligação dela na energia.
Então, eu vou ligar ela aqui na energia. Coloco ela aqui, ó. Aí. Tá aparecendo meio-dia, mas aqui o símbolo do Wi-Fi desligou. Tá piscando porque ele tá conectando no Wi-Fi. Aí daqui a pouco vai atualizar a hora. Tá aí. Já sincronizou com a hora certa. Então vamos começar aqui pelas funções que ela tem. Primeiro, aqui seria para ligar a luminária e aumentar e diminuir o brilho. Ligou. Tá ligada. Diminuir o brilho. Então conforme eu diminuo o brilho, aparece ali no display que está diminuindo o brilho. Ó. E se eu quiser aumentar, vocês podem ver que é um botãozinho meio barulhento. Esses dois próximos botões são para configurações de alarme. E eu vou mostrar todas as outras funções de despertador lá no aplicativo do Smart Life, porque ela tem muito mais opções. O próximo botão seria tipo um botão de soneca. Por exemplo, o alarme está tocando e aí você quer fazer com que ela entre em modo soneca para tocar daqui a 10 minutos de novo. E além do mais, ela tem o botão mais e menos, que a gente pode fazer configurações através desses botões. Por exemplo, ajustar a hora, caso não esteja no automático, né? Caso ela esteja tocando rádio, você pode aumentar e diminuir o volume por aqui. Esses dois próximos botões seriam para quê? Um é para a gente ligar, por exemplo, o modo de dormir. Assim que você aperta, a luminária vai ligar e, dependendo da configuração que ela tiver, ela vai diminuindo o brilho de 30 minutos até ela apagar totalmente e vai tocando algumas músicas. E também você pode configurar um som. Isso aí também eu vou mostrar no aplicativo. E aqui, por último, ela tem os botões para você ligar o rádio FM. Ele entra em alguma estação e aí você pode ir mudando as estações. Aqui não está nenhuma definida, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo achar uma aqui. Aí. Hoje, nessa oportunidade... Vocês viram que ficou muito chiado, mas é porque a antena ela tá enrolada aqui. Mas de qualquer forma não é um som muito bom, tá? Não vai comprando achando que isso aqui é uma caixinha de som boa, porque é só para ser mesmo um rádio simples. E o mais interessante é a parte de sons para dormir e acordar. Então aqui no aplicativo eu já fiz a configuração, ela está com o nome aí Luminária Escritório. Inclusive o ícone é a própria foto aí da luminária. Eu vou abrir. E aqui vocês podem ver que tem todas as opções que seriam todos esses botões aqui dela. Além da hora e o display. Inclusive até os ícones aqui embaixo, eles ficam acesos conforme estão acesos aqui na luminária. Então o primeiro seria a parte de luz. Eu venho em Settings. Vocês podem ver que tem aqui, ó, Voice Control Name, que seria o nome do dispositivo que vai aparecer lá na sua Alexa ou no seu Google Assistente e você vai poder comandar por voz. Aqui eu coloquei Luminária Escritório, então se eu der o comando na Alexa, ligar luminária do escritório. Tudo bem. Voltando aqui nas opções, eu tenho o brilho. Embaixo eu tenho as opções de cores, então vem em Switch. A primeira seria um loop para ela ir mudando de cores. E tem essas 7 cores. Essa luminária ela não é um dispositivo RGB, então aqui provavelmente vão ser 7 LEDs coloridos que fazem as cores. Porque se ela fosse LEDs RGB, ela não teria essa opção só de 7 cores, ela poderia ser aquela opção que você vai selecionando qualquer cor que você quiser. Próximas opções seriam os 2 alarmes, que seriam os 2 botões aqui de alarme. Então, primeiro, a gente pode configurar 4 alarmes e aqui mais 4 alarmes. O que a gente tem de opções? Se você vier em Settings, você vai abrir o primeiro. Aqui você vai selecionar o horário do alarme. Também tem a opção aqui, ó, de Voice Control Name, que seria você também fazer a habilitação por comando de voz. Às vezes você vai deitar, você vai lá e dá o comando para a Alexa habilitar esse alarme, por exemplo, aqui alarme teste, e ela vai ligar o alarme. Aqui tem qual é a frequência, então todos os dias da semana, qual seria o tempo de alarme, qual é o modo do alarme, então você tem somente um efeito de som mais a luz da luminária, um rádio mais a luz. Então o alarme pode ser desses 4 jeitos. Qual é o efeito de som que vai ser tocado
quando o alarme for ativado. E aqui tem pássaros, oceanos, piano, campainha, bip. Então tem vários tipos de alarmes. Vou deixar aqui pássaros. Aqui, se você quer que ele faça uma simulação de pôr do sol, seria de que forma? Você programa aqui. Então, nesse intervalo de 10 minutos, ela vai começar a luz aumentando de brilho. Seria essa simulação de pôr do sol até chegar no brilho que você configurar. Nesse caso aqui está como 10. E também, se você quer que permita que você aperte o botão de soneca para que ela pause e você e continue tirando um cochilo e depois ela toque de novo, conforme as configurações da soneca que eu vou mostrar depois. Então vamos colocar aqui um alarme para fazer um teste. Aqui embaixo no display já apareceu um símbolo de pôr do sol. Pode ver que ela ligou porque seria 10 minutos antes, mas como eu coloquei 1 minuto só de alarme, então ele já ligou aí o modo pôr do sol. Pronto, tá tocando o alarme. Você pode ver que o símbolo de alarme já está piscando e começou o som dos pássaros. E aqui eu posso apertar no soneca. A próxima opção seria configurações da soneca. Quando você vai permitir que você aperte o botão e a soneca funcione. Então, nesse caso, tem somente som ou somente luz, rádio e nas 3 opções, tá? Então aqui vai permitir soneca de qualquer forma. E qual o tempo dessa soneca, que aqui está 9 minutos. O 5º botão seria esse, que tem uma lua, que seria o modo de dormir. Isso aqui funciona de forma contrária a um alarme. Você vai dormir, você habilita esse modo sleep, para que ele, por exemplo, toque um som de floresta, toque barulho de ondas do mar, e vários outros sons que tem aqui. Vou entrar aqui em Settings. Então tem também a primeira opção, Voice Control Name, também para você poder habilitar esse modo via comando de voz. Além disso, qual vai ser o modo, se é som mais luz, ou só som, ou se ele vai ligar rádio, ou se vai ser uma luz mais rádio. E aqui tem qual o som que você vai escolher. Eu vou colocar aqui esse de mar. Qual o tempo que ele vai continuar tocando a música, que ele vai ficar até você dormir, então 30 minutos. E qual o volume? 10. Aqui não é bom colocar um volume muito alto. Qual o brilho da luz? Então ela vai se apagando, ela é o contrário do alarme, tá? Então você colocou o brilho em 15, no período de 30 minutos, ela vai diminuindo o brilho. Então eu vou salvar, que eu posso habilitar. Já começou aí o som de ondas do mar. E apareceu o ícone de Sleep, que seria uma luazinha aqui, que ele está em modo para dormir. A próxima opção seria para a gente configurar as horas da luminária, Network Auto Time, que seria para ele puxar as horas da internet. Habilitar o relógio para ficar em modo 24 horas. O brilho do display, você pode selecionar como automático, então se for à noite ele vai diminuir o brilho para que não atrapalhe também ali do lado na sua cabeceira. E aqui a última opção seria o rádio. A gente pode habilitar, tem a opção que é o volume, as estações já salvas, você pode também fazer a procura por estações. Em Settings tem a opção para Voice Control Name. Você pode colocar um nome para ligar o rádio da luminária. Vou demonstrar. Ligar rádio da luminária. Tudo bem. Então essas aqui seriam as opções dessa luminária. Vocês viram que tem muita coisa. Mas como ela está aqui dentro do aplicativo do Smart Live, a gente vai poder fazer automações com ela. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Então vem aqui inteligente, automação adicionar. Uma coisa que a gente pode fazer para utilizar essa luminária no dia a dia. Vamos dizer que entre 10 e 10 e meia da noite é o horário que você vai para o seu quarto para dormir. Então eu vou fazer o seguinte, toda vez que você desligar a luz daquele quarto nesse horário específico, você vai fazer com que habilite automaticamente o modo de dormir da luminária, que é aquele que ele toca um som de pássaros, que é aquele que ele pode tocar um som de floresta, de oceano e colocar a luminária ali para você já relaxar para dormir. E aqui a gente seleciona quando o status do dispositivo muda,
Vou pegar aqui a lâmpada 27, que seria como se fosse a luz do quarto. Toda vez que eu desligar essa luz, eu vou pegar executar o dispositivo, seleciono aqui a luminária e olha o tanto de opções que tem. Eu posso habilitar qualquer uma das funções da luminária. Nesse meu caso, eu quero o modo dormir e vou habilitar o modo dormir. Próximo. E agora o que falta? Selecionar o horário. Então eu venho aqui, ó, validação de segmento de hora. Seleciono customizar e vou colocar de 10 até as 10h30. Confirmar. E próximo. Então tá aí. Todas as vezes que você apagar a luz do seu quarto e for entre 10 e 10h30 da noite, a luminária vai habilitar o modo de dormir. Então, pessoal, o que eu achei dessa luminária da Tuya? A gente sabe que hoje, alarme, despertador, sons para dormir, a gente já consegue fazer na Alexa e no Google Assistente. E além do mais, tem aí o novo Echo Dot Clock, que já tem também um relógio. Então acaba que essas funções de rádio relógio, de despertador, de modo dormir, hoje a gente já consegue fazer tudo com a nossa Alexa. Então não acho tão interessante nesse aspecto. Mas claro que a parte de iluminação ali, para você fazer aquele modo de dormir, aumentando as luzes ou diminuindo, é uma coisa legal. Claro que isso aí também a gente já pode fazer com a lâmpada da Philips Hue, tá, gente? E claro que se você fizer uma rotina na sua Alexa que for aumentando o brilho gradativamente de uma lâmpada, por exemplo, do seu abajur, dá para você fazer isso aí também. Então eu não acredito que seja um dispositivo tão necessário aí nos dias de hoje, porque basicamente todas essas funções a gente já consegue fazer. Uma coisa que é legal é, por exemplo, a parte da gente poder utilizar nas automações na Tuya, que aí sim dá para você agregar mais funções. Até numa automação de alarme, você pode colocar ela como bip e simular, por exemplo, uma sirene, tá? Então dá para fazer algumas coisas aí. Nesse aspecto pode ser interessante, mas para mim não acredito que seja tão um produto indispensável assim. Beleza, galera? Então é isso. Se gostou, não esquece, deixa o seu like que você me ajuda muito. E se é a primeira vez no canal, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nada sobre casa inteligente. Abraço, galera. Até mais e tchau.